novamente no ar, nesta sexta-feira. O programa começou às 16 horas, é um programa gravado, porém você pode mandar as suas perguntas, agora também pelo WhatsApp, sabe? Nós temos o telefone aqui, é 011 99643 3827. Hoje não vai dar para responder porque eu não estou aqui, né? Vocês estão me vendo, mas eu não estou aqui, é um programa gravado. Mas no programa, vindo a sua pergunta, nós vamos estar veiculando-a, né, no próximo programa que será ao vivo. E a gente também pede para você, se você quiser também falar por e-mail, né, que é o novamente @tvmundomaior.com.br, e também pelo Facebook, também dá para você fazer a sua pergunta, né, facebook.com/tvmundomaior, ok? E nós estamos aqui estudando os capítulos do Evangelho que eu separei, percebendo que eles são as instruções para aqueles 4 instrumentos que nós já estudamos nos programas anteriores. Então é fundamentação, ou seja, para que eu vou fazer essa obra, quais são os instrumentos que eu vou usar e como que eu vou usá-los, tá? São as instruções. O capítulo 13º fala dessa instrução, não saiba a vossa mão esquerda o que dê, do verbo dar, a vossa mão direita. E aqui eu peguei um assunto que já é a instrução dos espíritos. O que ele nos vê aqui? Ele fala sobre a caridade material e a caridade moral, fala sobre a beneficência e a piedade. O texto principal aqui gira em torno da piedade. Tá? O que é apiedar-se, né? Isso ele até fala aqui, o nosso diapositivo que a gente pode colocar para vocês verem aí, que está mostrando sobre a piedade, né? Então, o que é a piedade? É uma emoção celeste, tá? Nos dispõe ao amor ao próximo. Vou olhar aqui no sentido horário, tá? Dos ponteiros do relógio lá. Nos dispõe ao amor ao próximo. É a precursora da caridade. Não deve ser abafada no coração. A primeira de todas as virtudes. Nunca nos afasta dos aflitos. Nos impele a socorrer e nos faz progredir. Então a piedade resume todas as instruções anteriores dos Espíritos sobre a caridade material e a caridade moral e a própria beneficência. Por que é uma emoção celeste? O que a gente fala que é uma emoção celeste? A emoção celeste é porque ela não vem do nosso corpo, essa emoção. Tá? Ela até faz o nosso corpo sentir coisas, mas essa emoção não está aqui na Terra. Por quê? Porque essa emoção não existe aqui na Terra. Como é que eu posso explicar isso? Dentro do nosso corpo existem os instintos e as emoções. As emoções nada mais são do que instintos elevados à razão. Vamos dar um exemplo. Quando você está andando na rua, eu estou andando na rua e eu vejo uma moça bonita. Aí eu falo assim, nossa, eu ficaria apaixonado por essa moça. Né? Na realidade eu estou falando assim, nossa, estou com uma vontade de transar com ela, mas aí eu racionalizo isso e falo que é paixão. Paixão é emoção. Eu posso até exagerar e falar assim, nossa, eu amo essa moça. Mentira. Como é que você vai amar uma pessoa que você não sabe quem é, que você só está vendo o formato externo dela e está vindo um instinto que você está racionalizando? Quando a gente fala que piedade não é uma emoção, porque piedade não nasce de nada que é instintivo do ser humano. Os instintos são todos egoístas e as emoções tendem ao egocentrismo. Então não tem emoção que pode nascer de dentro da gente que não seja egoísta. É para nós, né? Não é para os outros. Piedade é uma emoção celestial. Se você já sente piedade, pode ter certeza, não nasceu de nenhum instinto seu. Não veio do seu útero, não veio das suas gônadas, não veio do seu intestino, não veio do seu coração. Mas vai dar um frio na espinha quando você sentir a piedade, ok? Então, la piedade, né? Piedade nos dispõe o amor ao próximo. Sim, quando você se apiedar-se de alguma coisa ou de alguém, é o que nós também podemos chamar de compaixão. Não é penalizar-se. Ah, tadinho, né? Não é isso. Chamar o outro de coitado é julgar, condenar e executar que aquela pessoa não tem jeito, que ela é um traste, é um peso para Deus, então nós temos que ir lá empurrar ela com a barriga. Não. Apiedar-se significa o quê? Olha só a história daquela pessoa. Né? Que história interessante. Como que ela conseguiu condições para viver esta história? Certo? O que será que eu posso fazer para ajudá-la na história de vida dela? E não
tadinha, olha só que judiação, e essa palavra judiação não se usa nunca mais, tá? Que judiar vem de judeu, né? Fazer maus aos judeus, não faça, isso é coisa de, sei lá, da época da Segunda Guerra Mundial, isso não existe, tá? Então, apiedar-se significa ter uma emoção celeste, que a primeira coisa que faz é amar o próximo como ele é. Depois é que vem a ideia que ele diz aqui, que é a precursora da caridade. Sim, se você se apiedou, você vai pensar, puxa, né, que história. Mas olha, eu acho que se eu falar isso para essa pessoa, ela vai olhar para um outro ângulo, ela vai conseguir buscar uma energia e ir lá resolver o que está atrapalhando a vida dela. Pronto, isso é caridade. Não é ir lá, meu, você é burro, deixa aqui que eu faço. Não, não. O que eu posso ajudar na vida dessa pessoa sem me intrometer? Então, olha lá, a piedade, que é uma emoção celeste, nos dispõe ao amor ao próximo, ou seja, respeita a história do outro, mas te leva a ajudar, que é a caridade. E outra, não deve ser abafada em nosso coração. Por quê? Porque quando em alguns lugares, em algumas regiões, culturas, ter piedade é considerado como uma espécie de caco de nariz, sabe? Ou ranho saindo. É vergonhoso, é feio, tem que tirar. Tira que é feio. Tá? Ter piedade dos outros pode ser uma sensação, pode trazer a sensação de fraqueza ou de burrice ou coisa parecida. Então, às vezes, as pessoas sufocam piedade. Isso é possível se ver em situações de mando e desmando nas sociedades ou comunidades totalitaristas, em que tem um déspota que não pode se apiedar das pessoas e a menor ameaça contra seu poder, ele vai lá e mata, sem piedade. Ou seja, sem querer entender o que está acontecendo com o outro. Então, é melhor não sufocar. Se você já está começando a sentir piedade, pode ter certeza, você está sublimando os instintos e as emoções, está começando a aparecer os primeiros laivos, os primeiros raiozinhos de sentimentos nobres na sua vida. A piedade, portanto, é considerada a primeira das virtudes, lembrando que virtude é um hábito que se repete, eu repito e ele me faz bem. Vício é um hábito que eu faço, eu repito e me faz mal. Então a piedade é uma primeira virtude que surge no coração do homem, aonde ele começa a não ser mais comandado pelo tubo digestivo, e sim pelo coração. Por isso que isso é uma emoção celeste. É a primeira das virtudes que você começa a manifestar. É olhar para o outro e perceber, puxa, eu poderia ajudar. Eu não sei o que eu faria na situação dele, talvez eu faria uma coisa bem feia ou pior. Mas olha que coragem, deixa eu ver se é o que eu posso ajudar. E às vezes você não pode nem ajudar nada, você só vai lá, cara, vai que você está certo. Só isso já está bom. É o abraço do Bezerra. Né? Outra coisa, nunca nos afasta dos aflitos. Né? Claro, você quer ver onde é que está o aflito, você fica caçando onde é que tem aflito. É muito engraçado, quando você começa a ter piedade, você começa até a sintonizar com a aflição. Mas não no sentido mórbido, sabe? Tipo, como é que é o nome daqueles programas que tem na TV? Esqueci, que só mostra crime, assassinato, aquelas coisas aradas todas, né? Oi? Os grupos, programas sensacionalistas. Ele é meu ponto, tá? Eles falam que eu não posso olhar para ele, mas eu, de vez em quando, eu olho. Se não posso olhar, eu ouvo, né? Do verbo ouvir, né? Então, ele nos afasta dos aflitos. Você sabe que eu estou falando disso? Porque eu descobri uma vez, diz as fofocas do além, né, que o Chico Xavier adorava ler aquele jornal chamado Notícias Populares. Quem é da minha idade sabe, né, que é esse jornal. Eu, inclusive, conheci o diretor desse jornal, que o meu tio trabalhava lá como redator-chefe, acho que era. E ele era o diretor desse jornal, o seu Gomide, já deve ter falecido. Ele me chamava muitas vezes, falava assim, vem cá, eu quase virei jornalista por causa dele, né? Não acho ruim não, estou falando que é errado, né? Eu não sei se deveria ter sido, mas estou aqui, ó, no meio dos jornalistas aqui, né? Ele falava, mas está vendo essa foto desse cavalo morto? E olha que isso foi em 1900 e nada, não tinha nenhum computador. Está vendo essa foto desse DKV batido, era um carro antigo? Ele juntava as duas numa técnica, não sei, lá no laboratório, e ele colocava lá, homem atropela cavalo e é morto pelo cavalo que entrou dentro do carro, pelo para-brisa. Ele montava aquilo. Era tudo mentira. Tá? Mas disse que o Chico Xavier gostava de ler aquele jornal. Eu falei, como assim, meu? O Chico é sensacionalista?
Aí foram falar com o Chico. E o Chico falou assim, ele falou assim, desculpa, mas eu gosto sim. Mas por que você lê isso? Porque eu fico aqui em Uberaba e eu não sei onde estão acontecendo as coisas ruins. Então eu pego esse jornal para saber onde tem almas pelas quais eu preciso orar, que onde está o sofrimento. Isso é piedade, né? Não é curiosidade mórbida, né? Passar com o carro, ficar olhando, tem um cérebro, um braço ali, não é isso. É ver onde é que estão as pessoas em algum tipo de necessidade, sofrendo algum processo de crescimento e ver o que eu posso ajudar. Também a piedade nos impele a socorrer. Claro, não adianta só, olha lá os caras sofrendo, né? Não, vai lá e faz alguma coisa, né? E esse exercício dessa emoção celeste, a piedade, nos faz progredir. Então a gente fecha o ciclo aí, ó, né? Se a gente for olhar no sentido horário, nos faz progredir para o quê? Para sermos humanos, né? A progressão aqui sair do hominal, que é uma mistura de homem com animal, e a gente progredir para ser humano através desse exercício simples que é através da piedade, ok? Então, se você já está sentindo piedade, permita que isso ocorra, apenas vá buscar instruções, né? Instrumentos e instrutores que lhe auxiliem em como colocar isso, essa emoção celeste, a serviço de Deus, que é através do exercício do bem, do belo e do verdadeiro. Nós estamos indo para o nosso último intervalo, e vamos voltar também para o nosso último bloco, para a gente poder encerrar esse assunto que é essa instrução dos Espíritos sobre como usar as ferramentas que Jesus nos deu, que são 4. E é o capítulo 13º que nós estamos falando, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Até lá!